O que você faria se todos os dias a mesma pessoa batesse à sua porta pedindo não dinheiro, mas apenas um prato de comida? No coração de São Paulo, na frenética Avenida Paulista, onde milhões de sonhos se encontram e se perdem, essa era a rotina de Dona Elza, uma senhora de 78 anos, antes uma respeitada professora de piano. Agora reduzia sua vida a uma única e humilhante tarefa diária: estender a mão na lanchonete Pão em Sabor. Todos os dias ela esperava. Todos os dias. A resposta era quase sempre a mesma: um não apressado ou um olhar de pena. Até que a bondade, que parecia ter abandonado a metrópole, encontrou um refúgio inesperado. Conheçam Lucas, um jovem de 22 anos, funcionário do turno da noite, cuja principal preocupação era fechar o caixa sem erros. Lucas nunca tinha parado para olhar de verdade para Dona Elza. Para ele, ela era apenas mais uma silhueta na calçada. Mas uma noite fria de inverno, algo mudou. A fragilidade de Dona Elza, a forma como ela segurava a sacola vazia, a dignidade com que pedia, tocou o fundo de sua alma. O que ele fez a seguir foi um pequeno ato de bondade que quebrou as regras da lanchonete e, sem que ele soubesse, acionou uma reação em cadeia que transformaria não apenas a vida de Dona Elza, mas a dele também. Esta não é apenas uma história sobre dar. É uma história sobre receber, sobre como o universo conspira a favor daqueles que semeiam o bem. Prepare-se para ver como um único sanduíche de queijo e um copo de café se tornaram o ponto de partida para a reviravolta mais emocionante que você já viu. A história que você está prestes a assistir é a prova de que, no momento em que você decide ajudar, você também está se ajudando. Música muda para um tom mais inspirador e acolhedor. Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao canal onde as histórias de bondade e superação nos fazem acreditar em um mundo melhor. Eu sou seu nome do canal, e hoje temos uma daquelas narrativas de vida que você vai querer compartilhar com todos que conhece. Nosso título de hoje é poderoso: Mulher idosa pedia comida. Até que um funcionário decidiu ajudar e mudou sua vida. E ele resume perfeitamente a jornada emocionante que vamos percorrer com Dona Elza e o jovem Lucas. Quantas vezes passamos por alguém na rua e, na correria do dia a dia, simplesmente ignoramos? Esta história nos força a parar, a olhar com o coração e a entender que por trás de cada pedido há uma história complexa, uma vida de altos e baixos e uma dignidade que precisa ser preservada. Mas antes de mergulharmos nos detalhes dessa jornada, eu quero saber de qual cidade do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo a esta história que inspira. Deixe aqui nos comentários a sua cidade. Sua participação é o que move este canal. Se você gosta de histórias de bondade e recompensa, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Agora respira fundo, pega um café e vamos começar a desvendar o mistério por trás da vida de Dona Elza e o ato que mudou tudo. O cheiro de café fresco e pão na chapa era o perfume dominante da lanchonete. Pão em Sabor, um refúgio noturno para taxistas, estudantes notívagos e, claro, para os funcionários exaustos. Lucas estava no balcão, ajeitando o queijo e presunto para os lanches da manhã seguinte. Era quase meia-noite. A luz neon piscava e o barulho da máquina de lavar louça era o único som, constante, abafando o burburinho esporádico da Avenida Paulista lá fora. Dona Elza era pontual, quase um relógio não oficial da lanchonete. Ela aparecia entre 23h30 e 00h30. Não entrava. Ela ficava na porta de vidro, os olhos fixos no balcão de salgados, mas sua postura era sempre reta, a cabeça levemente erguida, desafiando a humilhação que seu estômago a forçava a sentir. Ela vestia um casaco de lã surrado, mas limpo, e um lenço que tentava, sem sucesso, esconder os fios brancos. Naquela noite o movimento estava fraco. O gerente, Sr. Osvaldo, já tinha ido embora, deixando Lucas e a faxineira, Dona Lourdes, encarregados do fechamento. Foi a primeira vez que Lucas a viu, sem a distração de clientes apressados. O frio parecia cortar o ar, e ele notou que Dona Elza estava tremendo de um jeito que ia além da baixa temperatura. Era cansaço, talvez fraqueza. Ele suspirou. A regra era clara: proibido dar comida de graça. O Sr. Osvaldo havia pego um funcionário no mês anterior,
dando um pastel que sobrou, e a bronca foi memorável. Isso vira um circo, Lucas. Se você dá para um, a rua inteira vem pedir. É prejuízo. E lanchonete não é orfanato. Mas o olhar de Dona Elsa era diferente hoje. Ela não pedia. Apenas olhava para um sanduíche de queijo e tomate que tinha sido devolvido, quase intacto, por um cliente que pediu a mais. Seus olhos se fixaram naquele pão branco com a precisão de um míssil teleguiado. Lucas sentiu um aperto. Não era fome por um luxo. Era a fome da sobrevivência. Ele se aproximou da porta. Dona Elsa, ele chamou, quase sussurrando para não alertar Dona Lourdes, que estava esfregando o chão no fundo. Ela se virou assustada, como se tivesse sido pega roubando o sanduíche que o moço devolveu. Você aceita? Eu já ia jogar fora. Ele mentiu, sentindo um calor subindo pela sua nuca pela audácia de quebrar a regra. Os olhos de Dona Elsa se encheram d'água. Ela não chorou, mas a gratidão era um líquido quente escorrendo de sua alma. Ela assentiu, incapaz de falar. Lucas colocou o sanduíche em um guardanapo e, em um impulso, pegou um copo de café que ele tinha acabado de fazer para si mesmo. Está quente, cuidado. Ela pegou, as mãos enrugadas tremendo levemente. Obrigada, meu filho. Que Deus te pague. A voz dela era um sussurro rouco, mas a pronúncia era impecável. A dicção de alguém que um dia falou para muitas pessoas. Lucas voltou para o balcão, o coração acelerado. Ele tinha quebrado uma regra, mas sentia uma paz estranha. No dia seguinte ela voltou. E no outro? E no outro? Ele desenvolveu uma rotina secreta. Ele separava o pão que sobrava, o resto de queijo que seria descartado, e montava um pequeno lanche, sempre depois que o Sr. Osvaldo saía. Ele se arriscava, mas a cada obrigada de Dona Elsa a culpa diminuía. Certa noite a chuva caía torrencialmente. Dona Elsa chegou mais encharcada do que o normal. Lucas não aguentou. Ele abriu a porta. Entre, Dona Elsa. Fique aqui na área de serviço até a chuva diminuir. Ninguém vai ver. Enquanto ela bebia um chá quente que ele preparou, também, quebrando mais uma regra. Ela começou a falar pela primeira vez, mais do que obrigada. Ela falou sobre o frio, sobre a solidão, sobre o desejo de ter um lugar onde pudesse tocar piano novamente. Lucas descobriu que ela era pianista. Eu dei aulas por 40 anos. Tive uma casa linda, 2 filhos, um marido que me adorava. A vida tem dessas, meu jovem. Quando menos se espera, o chão some. Ela não deu detalhes, mas a tristeza era palpável. Lucas, tocado, ofereceu um ombro amigo. Ouvindo sobre a perda de seu marido e a decisão de seus filhos, ambos, bem-sucedidos em outros países, de vender a casa em que ela morava para facilitar as coisas, deixando-a com um pequeno valor que se esgotou rapidamente após uma doença. Ela não os culpava, apenas aceitava a dor. Naquela noite, a conexão entre o jovem atendente de lanchonete e a ex-professora de piano se aprofundou. Lucas percebeu que ela não pedia comida. Ela pedia reconhecimento, pedia um instante de humanidade. Ele percebeu que precisava fazer mais do que um sanduíche. Mais o quê? Como um garoto de 22 anos, que mal conseguia pagar o aluguel do quarto que dividia, poderia mudar a vida de uma senhora de 78 anos? Ao se despedir na porta, Dona Elsa olhou para ele. E havia um brilho de esperança em seus olhos cansados. Você é um bom rapaz, Lucas. O mundo precisa de mais pessoas como você. O aviso do Sr. Osvaldo sobre a auditoria tirou o sono de Lucas. Ele continuou alimentando Dona Elsa, mas agora com um nervosismo que azedava o café. Ele pegava migalhas, restos de sobras que mal compunham um lanche decente. O medo de ser demitido era real. Ele precisava daquele emprego para sustentar a si e mandar algum dinheiro para a mãe no interior. Dona Lourdes, a faxineira, percebeu o estresse de Lucas. Certa manhã, enquanto ele estava na despensa, ela o chamou. Dona Lourdes era uma mulher baixa, forte, com um olhar que parecia ter visto tudo. O Osvaldo tá com a pulga atrás da orelha, ela disse, varrendo o chão com uma lentidão calculada. Ele perguntou do movimento da noite. Falou de desperdício. Lucas engoliu em seco. Eu sei, Dona Lourdes. Eu só não consegui dizer não para ela. A senhora viu o jeito dela. Dona Lourdes parou de varrer,
Apoiou-se no cabo da vassoura e o fitou. Eu não só vi, Lucas, como vi a bondade em você. A senhora Elsa não é uma pedinte comum. Ela tem história. Mas lanchonete é lanchonete. Escuta o que eu digo, vai dar problema. Para ela e para você, você precisa de um plano. Aquelas palavras trouxeram Lucas de volta à realidade. A bondade precisava ser estratégica, não apenas impulsiva. Ele passou a próxima semana procurando soluções. Ligou para abrigos. A lista de espera era de meses. Procurou por programas sociais. A burocracia era um muro intransponível para uma senhora sem comprovante de residência e com documentação incompleta. A única coisa que ele podia oferecer a ela era o momento da meia-noite, um pão com o queijo que sobrava. Foi então que o inevitável aconteceu. Uma quarta-feira. O Sr. Osvaldo chegou mais cedo antes de Lucas sair. Ele estava na sala dos fundos com uma prancheta. Lucas, Osvaldo chamou. A voz era fria, cortante. O coração de Lucas despencou. Ele entrou na sala. Sobre a mesa havia uma pasta com recibos e notas de estoque. Explique-me a falta de 2 pacotes de pães de forma, 6 fatias de queijo mussarela e, o mais grave, este copo de chá de hortelã, que foi registrado como cortesia, a 0045 de terça-feira passada. Quem é que toma chá de hortelã de madrugada, Lucas? Não vendemos chá de hortelã. Lucas sabia que não adiantava mentir. Fui eu, Osvaldo. Foi para Dona Elsa. Ela estava tremendo de frio, chovia muito, e os lanches eram sobras que iriam para o lixo. Eu sei que quebrei a regra e sinto muito. Eu pago o valor do estoque. Osvaldo ficou furioso. Não se trata de dinheiro, Lucas. É sobre a regra. É sobre quebrar a confiança. Está demitido. Arrume suas coisas e saia agora. O mundo de Lucas desabou. Ele pegou sua mochila, acenou com a cabeça para Dona Lourdes, que olhou para ele com pena, e saiu pela porta derrotado. Ele mal havia dado 5 passos na Avenida Paulista, quando ouviu seu nome ser chamado. Lucas! Ei, Lucas! Um homem alto, elegante de terno cinza bem cortado, estava parado na porta de um carro de luxo. Lucas nunca o tinha visto antes. Eu sou o Sr. Roberto, o homem disse, estendendo a mão. Eu era o cliente que devolveu o sanduíche de queijo e tomate na semana passada. Estava com pressa e pedi errado. Lucas balbuciou confuso. Prazer, Sr. Roberto. Prazer. Eu vi o que você fez. Lucas, vi o dia do sanduíche, o dia do chá e o jeito que você tratou aquela senhora. Eu tenho observado. E hoje vi o seu gerente te demitir. O Sr. Roberto fez uma pausa. Eu sou o proprietário desta lanchonete e de outras 20 em São Paulo. Osvaldo é apenas um gerente e ele acabou de cometer um erro grave. Lucas ficou paralisado. O dono. Eu estava no meu escritório hoje de manhã, assistindo às câmeras de segurança. O Sr. Roberto continuou sério. Eu não só vi sua demissão, como vi todos os seus atos de bondade. Lucas, lanchonetes precisam de regras, mas a humanidade não tem preço. Eu não contrato robôs. Eu contrato gente que se importa. O Sr. Roberto sorriu. Você não está demitido. Na verdade, você está promovido. Eu preciso de um gerente assistente para uma de minhas lanchonetes em Moema. É um turno diurno, salário triplicado. E tem uma condição. Você tem liberdade para criar um programa de doação de sobras para o final do dia, para idosos e moradores de rua. Você aceita? Lucas não podia acreditar. As lágrimas vieram. Não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Eu aceito, Sr. Roberto. Com certeza. Ótimo. Mas o trabalho não para por aí. Lucas, temos que resolver o problema de Dona Elsa. Ela foi o motivo de tudo isso. E é aí que entra a segunda parte do nosso plano. Lucas passou os 3 dias seguintes em pânico. Ele estava eufórico com a promoção, mas o pensamento de Dona Elsa o atormentava. Ele tentou ligar para o novo número do Sr. Roberto, mas o patrão havia viajado a negócios e só retornaria no final de semana. Lucas foi à antiga lanchonete, perguntou a Dona Lourdes, mas Dona Elsa não havia aparecido desde sua demissão. Ela devia ter visto a briga, ou simplesmente não queria se arriscar a causar mais problemas. Ele percorreu a vizinhança, o casaco dela em uma mão, um sanduíche de queijo na outra, mas a Avenida Paulista engoliu-a. Era como procurar uma agulha num palheiro. Lucas sentiu-se culpado.
Seu ato de bondade no final a tinha afastado do único ponto de apoio que ela tinha. No sábado, o Sr. Roberto ligou. Ele estava na porta do novo local de trabalho de Lucas, em Moema. Entre, Lucas, temos muito que fazer. O Sr. Roberto estava com o mesmo terno, mas a atitude era de um estrategista. O problema é que você, de coração bom, a ajudou com comida. Mas o que Dona Elsa realmente precisa não é comida. É a dignidade que o dinheiro não compra, mas a paixão pode restaurar. O Sr. Roberto explicou seu plano antes de abordar Lucas. Ele havia contratado um detetive particular, um de seus clientes, para rastrear a história de Dona Elsa. O detetive descobriu que ela era a Sra. Elsa Costa, ex-professora renomada da Escola de Música Vila Lobos. Ele também descobriu que os filhos, embora distantes, não a tinham abandonado por maldade, mas sim por uma falha de comunicação após a venda da casa. Eles achavam que ela estava morando com uma tia e vivendo bem com a parte dela na herança, sem saber que o dinheiro tinha se esgotado. Já entrei em contato com os filhos dela. Eles estão vindo de Nova York amanhã. Estão arrasados, disse o Sr. Roberto. Mas o toque final, Lucas, será seu. O Sr. Roberto levou Lucas até os fundos da nova lanchonete, muito mais ampla e sofisticada. Lá havia um pequeno palco para música ao vivo nos fins de semana, e coberto por um lençol branco estava um piano de cauda impecável. Minha lanchonete, em Moema, recebe um público de alto padrão. Eles adoram música clássica. Se pudermos trazer Dona Elsa para tocar aqui, ela não só terá uma renda, mas terá seu propósito de volta. Isso é mais importante do que qualquer casa. Isso é a vida dela. O plano era audacioso, mas primeiro eles tinham que encontrá-la. O detetive tinha uma pista. Dona Elsa costumava ir a um pequeno jardim atrás do MASP para ler nos dias de sol a única coisa que restava de sua vida antiga, um livro de partituras. Lucas e o Sr. Roberto foram até lá. E lá estava ela, sentada num banco, abraçando a velha partitura. O cabelo mais desarrumado, mas o olhar ainda fixo no horizonte, um misto de esperança e resignação. Lucas se aproximou lentamente. Dona Elsa? Ela se virou. O rosto se iluminou de surpresa, mas rapidamente se fechou em preocupação. Lucas, meu Deus, o que aconteceu? Você está bem? O Osvaldo, ele te demitiu por minha causa? Lucas se ajoelhou na frente dela, pegando-lhe as mãos. Estou mais do que bem, Dona Elsa. Estou ótimo. E estou aqui por sua causa. Aconteceu a melhor coisa da minha vida. Eu fui promovido e encontrei a chance de te dar algo mais do que um sanduíche. Ele contou a ela toda a história, sobre o Sr. Roberto, a promoção, o programa de doação e, finalmente, sobre o piano. Eu gostaria que a senhora fosse a pianista residente do Sabor de Moema. Um turno de 2 horas por dia. O que a senhora acha? Dona Elsa começou a chorar. Desta vez eram lágrimas de felicidade. Tocar piano? Meu Deus, meu filho! Eu não toco há anos. As mãos, o nervosismo. A senhora tem uma semana para se acostumar com o piano novo. No domingo que vem, seus filhos estarão aqui para ouvi-la tocar. E este será o seu novo lar. Uma pensão aconchegante que o Sr. Roberto preparou para a senhora a poucos quarteirões da lanchonete. Você é nossa artista, Dona Elsa. O dia da apresentação chegou. A lanchonete de Moema estava lotada. Lucas, agora de camisa nova, dava ordens com a confiança de um gerente. Dona Elsa, com um vestido novo e o cabelo arrumado, parecia 20 anos mais jovem. Ela sentou-se ao piano. Seus filhos, Pedro e Juliana, estavam na primeira fila em lágrimas. Ela começou a tocar o noturno em mi bemol maior, Nahinau Tvei de Chopin. A música preencheu a lanchonete. Era mais do que uma apresentação. Era a ressurreição de uma alma. Lucas observava sentindo uma satisfação que o dinheiro nunca poderia comprar. Ele tinha arriscado um sanduíche e um emprego. E, em troca, havia ganho um mentor, uma promoção e a chance de ser o catalisador de uma vida inteira de felicidade. A bondade, ele percebeu, não era um presente para o outro. Era uma bênção para si mesmo. O universo tinha, de fato, conspirado a seu favor. O sucesso do programa de doação de sobras em Moema chamou a atenção da mídia local. Reportagens sobre o gerente que alimenta a rua e a pianista da Paulista viralizaram. Isso levou o Sr. Roberto a perceber que a
visão de Lucas era mais valiosa do que apenas a gestão de uma lanchonete. 6 meses depois, Lucas não era mais apenas um gerente. Ele se tornou o diretor de responsabilidade social da rede de lanchonetes do Sr. Roberto, encarregado de implementar o programa de doações em todas as 20 unidades de São Paulo. Ele recebeu uma participação nos lucros do programa, que foi transformado em uma ONG apoiada pela empresa, garantindo que ele tivesse tanto sucesso financeiro quanto pessoal. Dona Elza, por sua vez, continuou a tocar. Seus filhos se mudaram de volta para o Brasil para estar perto dela e, juntos, abriram uma pequena escola de música, onde Dona Elza era a professora principal, voltando ao que mais amava. Lucas se tornou uma figura de neto para ela. A cada sanduíche doado, a cada nota do piano tocada, a história dele se recontava. Um ciclo virtuoso de humanidade e recompensa. Música de encerramento, inspiradora e edificante, começa a subir. E assim, chegamos ao final da incrível jornada de Lucas e Dona Elza. Uma história que começou com um simples sanduíche de queijo e terminou em uma sinfonia de superação e sucesso. Lucas arriscou tudo, quebrou as regras da lanchonete, mas seguiu a regra de ouro da humanidade: amar o próximo. Essa história nos ensina algo fundamental. A bondade nunca é um desperdício. Ela é um investimento. O que você dá de coração, o universo te devolve multiplicado. Lucas não só salvou uma vida, ele descobriu a si mesmo e o caminho para o seu próprio sucesso. E Dona Elza nos lembrou que a dignidade e o propósito são os alimentos mais vitais que podemos ter. Eu quero que você pense nisso hoje. Que pequeno ato de bondade você pode fazer que pode, sem que você saiba, acionar uma grande mudança na vida de alguém e na sua. Agora eu quero saber o que essa história tocou em você. Deixe aqui nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante para você? Foi a demissão de Lucas? A revelação do Sr. Roberto? Ou o momento em que Dona Elza tocou o piano? Se você sentiu o coração aquecer com esta história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com pelo menos um amigo que precisa de uma dose de esperança hoje. Muito obrigado por assistir. Lembre-se, a sua vida também pode ser uma história de bondade e recompensa. Até a próxima.